A graça e a paz a todos vocês, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer, um privilégio, mais uma vez, de poder estar aqui nessa igreja e compartilhar do que Deus tem feito. Eu costumo dizer nas igrejas que eu tenho visitado, que o trabalho de missões não é um trabalho à parte, é uma extensão do que a igreja presbiteriana tem feito através do mundo. Por todo o mundo. Nós temos hoje cerca de 240 missionários só na área do transcultural, mais 200 têm sido treinados. Inclusive, a igreja tem aqui, graciosamente, nos emprestado o ambiente para que esses novos missionários sejam treinados, capacitados e enviados por todo o mundo, e inclusive aqui no Brasil, com o trabalho transcultural. Sou casado, o nome da minha esposa é Fernanda, ela está em casa, a minha filhinha menor, a Isabela, que vai fazer 5 anos esse mês. Ela estava um pouquinho gripada, então a gente escolheu deixar em casa. Ela já está bem recuperada, não é nada grave, foi só uma gripezinha mesmo. Já tivemos situações muito difíceis, Uma vez passada ela teve febre e tudo, acho que é normal dessa fase da vida dela. Tenho uma outra filha de 14 anos, a Maggie, e a Emily, de 10 anos. Mais um pouquinho a gente vai ver, vai soltar um vídeo, e aí vocês vão poder ver um pouquinho da minha família. É um prazer estar com vocês e espero poder compartilhar daquilo que Deus tem feito através de nossas vidas e também em nossas vidas. Eu tenho um vídeo que eu gostaria que o pessoal aí do som rodasse para a gente, depois então vou estar trazendo a mensagem para os irmãos. Quem poderia imaginar que um dia o lugar que foi palco de grandes conquistas como a Reforma Protestante e a Confissão de Fé de Westminster, as quais dariam um novo rumo ao cristianismo mundial, chegaria ao estado de decadência atual, não somente institucional, como também a um total retrocesso aos valores éticos e religiosos. O Reino Unido teve um papel importante na proclamação do sistema presbiteriano de culto. João Knox, influenciado por Calvino, lançou as bases do presbiterianismo na Grã-Bretanha. Ele, juntamente com outros reformadores, serviu seus melhores 5 anos na Inglaterra como missionário e evangelista, há quase meio milênio atrás, nas cidades de Derby, Newcastle e Londres. O presbiterianismo teve grande relevância, tanto na esfera política como social e espiritual. Muitas escolas, faculdades, hospitais e seminários se espalharam na região. Grandes reformadores, incluindo o pai do presbiterianismo, João Knox, deram suas vidas pela proclamação do Evangelho, culminando em diversas congregações sustentadas nas Escrituras. Um exército de missionários foi enviado do Reino Unido para todo o mundo para a proclamação do Evangelho. América do Norte, Central e do Sul tiveram seu início na fé protestante derivadas da Grã-Bretanha e agora eles clamam por socorro. Uma vez pujante, a Igreja Presbiteriana Inglesa começou a perder a sua relevância ainda durante a Guerra Civil Inglesa, datada do século XV, tendo o seu apogeu na Grande Ejeção, de 1662, quando 2.000 ministros foram expulsos da Igreja Anglicana por escolherem as verdades bíblicas e não o liberalismo teológico, resultando em mais de 100 anos de perseguição. Na tentativa de se restabelecerem e recompensarem a falta de seus ministros, os presbiterianos sucumbiram por permitir que líderes unitarianos e outros totalmente liberais adentrassem suas tão fragilizadas igrejas, substituindo a verdade por sofismas. Agora, com o liberalismo instaurado, a palavra de Deus deixou de ser uma verdade absoluta. Evangelismo já não mais era uma prática comum. O caos estava instaurado.
Com o envelhecimento e morte de seus poucos membros fiéis, a Igreja Presbiteriana Inglesa se definhou atrás de grandes templos vazios, desaparecendo quase por completo. Todavia, nem tudo estava perdido. A partir de 2016, a Igreja Presbiteriana contava com um total de 17 congregações, sendo 12 na Inglaterra, 3 no país de Gales, uma na Suécia e uma na Alemanha. O pós-modernismo tomou conta não somente do Reino Unido, como de grande parte da Europa. O continente passou de um sistema humanista e abraçou o paganismo. Espiritualidade nunca esteve tão em alta desde a Reforma Protestante. Todavia, este grande crescimento não facilita a propagação do Evangelho, pois a volta às práticas pagãs está na moda, substituindo assim a necessidade de um Deus verdadeiro. O crescimento e a expansão do Evangelho têm sofrido ataques constantes, principalmente pelas Nações Unidas e União Europeia, bem como por grupos liberais respaldados por leis anticristianismo no continente. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um dever histórico para com o presbiterianismo inglês. Somos frutos dos incansáveis esforços dos ingleses para levar o Evangelho aos 4 cantos do globo. Agora, eles estão precisando do nosso apoio. Templos, frutos da Reforma Protestante, têm se tornado boates, bares, cassinos e até mesmo um lugar de culto para os neopentecostais, liberais e, em alguns casos, mesquitas para os muçulmanos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido um papel importante no mundo por sua fidelidade às Escrituras e crescimento constante. Enquanto em outros países o presbiterianismo está perdendo a sua força e vigor na evangelização e plantação de novas igrejas, a IPB vem crescendo constantemente, atraindo a atenção principalmente dos europeus. A convite da Igreja Presbiteriana de Newcastle, onde João Knox serviu como missionário por 2 anos, fomos desafiados a auxiliá-los na reevangelização e revitalização da Igreja Presbiteriana Inglesa. Eles são a única referência presbiteriana em toda a região do norte da Inglaterra. Após 10 anos se reunindo em um centro comunitário e sem um local apropriado para cultuarem, lhes foi permitido usar por 150 anos um templo pertencente à Igreja Anglicana, que estava abandonado há meio século por falta de membros. Resumiremos nossa parceria com a Igreja Presbiteriana Inglesa exclusivamente na área de evangelismo, algo que eles admitem não terem experiência e anseiam por aprender conosco, brasileiros. Além de podermos evangelizar os ingleses, auxiliaremos a igreja local no alcance das diásporas de fala hispânica e também a grande comunidade romena na região. São mais de 4 milhões de romenos fora de sua nação. Destes, quase 500 mil só no Reino Unido. Convidamos a Igreja Presbiteriana do Brasil a continuar a nos apoiar em nossos mais de 20 anos de missões na América do Sul, Ásia e agora na Europa. Os ingleses estão clamando a IPB e a Igreja Presbiteriana Americana para juntarmos forças e fortalecermos os remanescentes presbiterianos na Inglaterra e país de Gales. Sabemos dos desafios financeiros, mas também reconhecemos que quem nos chama é o próprio Deus, e é Ele quem tem prosperado a Igreja Presbiteriana Brasileira para investir na obra missionária ao redor do mundo.
Nunca antes na história do cristianismo brasileiro, tantos missionários foram enviados ao redor do globo, cumprindo assim o grande mandamento de irmos pregar o Evangelho em toda a terra. Juntem-se a nós nessa parceria para fortalecer os nossos pais na fé. A Igreja Presbiteriana Inglesa agradece. Obrigado pela confiança e apoio ao nosso chamado. Esse é o grande desafio. Foram 6 anos servindo na Romênia. Nosso projeto inicial era para a Inglaterra. E na última reunião com a PMT, eles nos requisitaram que nós servíssemos na Romênia. E ali nós servimos fielmente durante 6 anos. E agora nós temos esse grande desafio. A Igreja Presbiteriana Inglesa já tem uma parceria com a IPB há algum tempo. E até no momento nós não tínhamos nenhum missionário ali. E essa igreja tem nos auxiliado na Romênia nos últimos 13 anos. Fielmente, todos os anos, idosos, jovens, rapazes um desses rapazes até mesmo com necessidades especiais, um autista, eles vão lá todos os anos nos auxiliar no trabalho na Romênia. Agora são eles que estão pedindo a nossa ajuda. É baseado nisso que eu gostaria de ler em Atos capítulo 16, versículo 6 até o versículo 15. Atos capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 15. E, percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontaram Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos de direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse texto é um texto interessante porque ele já começa dizendo que o Espírito Santo os impediu de pregar na região da Ásia. E novamente fala que o Espírito de Jesus os impediu de pregar em Bitínia. Parece contraditório, não é verdade? Porque a Bíblia nos diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas uma coisa é certa, nós devemos estar sempre atentos à voz de Deus. E é isso que nós estamos fazendo no momento. Nós servimos fielmente a Romênia por 6 anos e agora eles estão nos clamando: atravesse a Macedônia e nos ajude. Isso para a igreja inglesa fazer, a gente sabe que é um custo muito alto. É uma humilhação muito grande. Aonde foi um dia o berço do protestantismo, hoje se encontra em decadência total. E esse é o grande desafio que nós temos hoje: levar o Evangelho a toda criatura. Deus, Ele é o Deus da missão. É Deus que nos chama, é Deus que nos vocaciona, é Deus que nos capacita para que nós possamos fazer a obra. Não sei quantos de vocês estavam aqui há 3 anos atrás. Eu falei um pouquinho sobre a minha vida, eu era um menino de rua em Belo Horizonte. Ninguém dava nada por mim, talvez um como esses muitos que estão aqui na rua. Mas uma mulher cristã, ela acreditou em mim. E através dela, Deus me resgata, me coloca numa casa de crianças, onde eu ouço o Evangelho transforma a minha vida,
e Deus me chama para a missão. E são 21 anos servindo a Deus, 19 anos casados, 3 filhas, mais de 18 nações visitadas, 5 línguas. E Deus tem feito a obra, porque Deus é o Deus da missão. E quando Ele te escolhe, Ele também te capacita para que você vá e dê muitos frutos. É interessante nós vemos aqui que o Espírito Santo os impediu de fazer a obra ali. A gente tem que entender que Deus não segue a nossa agenda. Deus tem a sua própria agenda, Deus tem os seus planos. Os planos de Deus muitas vezes não estão incluídos nos nossos planos. Muitas vezes os nossos caminhos não estão conduzidos e não estão direcionados aos caminhos de Deus. E é por isso que Deus muitas vezes faz coisas extraordinárias para que nós possamos entender que é Ele agindo. A carta que os ingleses enviaram para a PMT, para que eles aprovassem a nossa ida para lá, é emocionante. Eles falaram assim, olha, nós precisamos da igreja brasileira. E você, Ronaldo, você vai representar a igreja brasileira aqui na Inglaterra. Olha que grande responsabilidade, né? Um ex-menino de rua, uma pessoa que não tinha um futuro, não tinha nenhum plano. E Deus pega, transforma. O Evangelho transforma, ele não muda, ele transforma. E quando Deus transforma, ninguém pode segurar. Aí no versículo 9, fala assim, no versículo 9. À noite sobreveio a Paulo a visão no qual um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A missão que Deus nos dá, a missão que Deus nos confia, ela tem que ser executada imediatamente. Quando eu falo imediatamente, não quer dizer que nós temos que sair por aí sem rumo, sem direção. Mas quando Deus nos dá uma visão, nós temos que tomar atitudes práticas para que essa visão aconteça. Eu estava já servindo no Nepal por 7 anos. A minha igreja de Brasília me fala, Ronaldo, olha, agora é tempo de você voltar ao Brasil e você vai então voltar para ser treinado e se tornar um missionário da igreja presbiteriana, que até então nem estava ciente do trabalho que a igreja PB estava fazendo ao redor do mundo. Voltei para o Brasil depois de 7 anos, sentei numa cadeirinha como todos esses alunos que estão aqui agora na igreja de vocês, sendo treinados, e fui treinado por quase 2 anos para que eu pudesse voltar ao campo. E quando eu falo de urgência, eu não quero dizer que nós não devemos ser preparados, mas nós devemos obedecer e tomar atitudes práticas para que a visão de Deus, para que a missão de Deus se cumpra na terra. A igreja IPB hoje, ela tem treinado e capacitado seus missionários, e esses missionários têm feito um grande trabalho ao redor do mundo. E é por isso que a igreja IPB tem atraído a atenção do mundo hoje. Hoje nós vemos outras igrejas da Inglaterra, de outras partes da Europa, chamando os missionários brasileiros, os pastores brasileiros, os pastores da IPB, para irem e fazerem a diferença. Só que a missão, ela não é feita sozinha. Vejamos aqui no versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos de direitura a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis. Então, Paulo teve a visão, mas a Bíblia diz aqui no versículo 11, que eles seguiram. Eles tinham um grupo, eles tinham um time, eles trabalhavam juntos para um único propósito: glorificar a Deus nas nações. Então, quando a igreja brasileira entende que ela tem uma participação importante na missão, a obra vai acontecer. Hoje, os missionários brasileiros, os missionários da IPB, têm todo o seu sustento vindo hoje das igrejas brasileiras, da igreja IPB. E isso para nós é um motivo de grande alegria, porque Deus tem abençoado, como eu coloquei no vídeo ali. Olha o que os europeus não têm e o que nós temos. O que eles perderam e o que nós ainda temos. Será que nós vamos fechar os olhos para essa realidade? Será que nós vamos acabar como eles acabaram? Será que nós vamos chegar a esse estágio que eles chegaram? Ou nós vamos nos despertar e nós vamos obedecer à voz de Deus imediatamente? Essa visão, ela tem que ser feita, o trabalho tem que ser feito agora.
Deus não tem urgência. Eu sempre digo isso, Deus não tem urgência. Nós temos urgência. Nossos dias são limitados, nossa saúde é limitada. Nós temos, a nossa idade que às vezes nos limita, mas Deus não tem urgência. Por isso que nós hoje, como igreja, precisamos sim nos despertar, acordar e começar a trabalhar para que o Evangelho chegue aos confins da terra. No versículo 14 e 15, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Se vocês verem no começo do texto, a Bíblia fala bem claro que o Espírito Santo os impediu de evangelizarem na Ásia e os conduziu para Filipos. E ali eles encontram então um grupo de mulheres, que eu brinco, às vezes, fala que já era Safo, já estava ali, Eles encontram um grupo de mulheres, e o que essas mulheres estavam fazendo? Elas estavam orando. Orando a quem? A Deus. Elas eram tementes a Deus. A Bíblia diz aqui muito claro, que Lídia era temente a Deus. Uma mulher de negócio, uma mulher que tinha sucesso. Para vender púrpura, você precisava ter uma certa quantia de dinheiro para investir. Não era um trabalhador qualquer, era uma vendedora de púrpura. Mas ela estava atenta à voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para que ela entendesse a mensagem e a palavra que Paulo ali pregava. O que eu tenho alertado às igrejas brasileiras é que muitas vezes nós perdemos o foco. Nós pensamos que nós temos que ir para regiões mais longínquas para pregar o Evangelho, e muitas vezes nós deixamos a igreja local desassistida. Nós precisamos fortalecer as nossas igrejas locais, para que essas igrejas locais, fortalecidas, solidificadas na palavra de Deus, elas possam ir e fazer novos discípulos. Foi isso que Jesus nos deixou, foi esse o mandamento que Ele nos deixou em Mateus 28. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Essa responsabilidade é compartilhada. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade e jogá-la para os missionários. A igreja local, ela tem a sua responsabilidade de alcançar as pessoas aqui. Aquelas pessoas que Deus já preparou para que elas ouvissem do Evangelho e elas então começassem a compartilhar conosco da grande família de Deus espalhado por toda a terra. Quando a igreja entende isso, ela responde. Como ela responde? Assim que Lídia recebeu o Evangelho, ela era temente a Deus, mas ela não conhecia o Cristo. Quando ela teve encontro com esse Cristo, a Bíblia diz que ela se tornou hospitaleira. Ela diz assim no versículo 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Eu menciono isso nas igrejas aqui em São Paulo, porque para mim é algo que me chama a atenção. O paulista é hospitaleiro, o paulista é generoso. Quando eu vim aqui em 2013, cheguei aqui sem nada para ser treinado pela APMT, a igreja nos abraçou, a igreja nos deu uma casa para morar, nos pagou todas as nossas contas, nós não tivemos necessidade de nada, porque a igreja nos ajudou. Se nós não entendemos que nós somos uma igreja cristã, nós devemos exercer a hospitalidade, a generosidade. E é essa generosidade que a PMT tem espalhado por aí. Vocês estão vendo que os missionários da PMT estão sofrendo, não somente os da PMT, como outros missionários com essa questão do coronavírus. Por causa desse vírus, o dólar foi nas alturas. Muitos dos nossos missionários perderam 50% do seu sustento. Muitos deles têm família, têm filhos. Se a igreja é uma igreja cristã, ela tem por obrigação, não é uma escolha, por obrigação, ser generosa. Esse é um dos princípios para que você seja um líder na igreja, exercer a hospitalidade. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. O evangelho étnico, então, ele deve ser extinguido da nossa igreja. O que significa isso? Nós categorizarmos. Jesus, em Marcos 16, ele fala: ide pregar o evangelho a toda criatura.
não somente a esse grupo, não somente aquele grupo, mas a toda criatura. Se Deus tem te dado a oportunidade de evangelizar, evangelize. Se Deus tem te colocado alguém do seu lado, um vizinho, um parente, um irmão, evangelize. Pregue, a Bíblia diz assim, pregue a tempo e fora de tempo. Nós temos que ser intencionais no nosso evangelismo. Se nós vemos ali em João 4, quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, ele foi intencional no seu evangelismo. Ele viu aquela mulher no meio do dia. O que ela estava fazendo ali, coletando água no meio do dia? Um calor escaldante. O que aquela mulher estava fazendo ali? Jesus então começa a conversar com aquela mulher, oferece para ela a água da vida, e essa mulher se converte, e ela vai e chama outros, e essas pessoas vêm e se encontram com Cristo, e eles falam assim, olha, agora nós cremos, não porque você nos falou, mas porque nós conseguimos hoje presenciar, nossos olhos conseguem ver. Esse é o evangelho que transforma. Nós precisamos ser intencionais. Em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, diz assim, depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esse é o dia glorioso, onde todas as nações estarão diante do Cordeiro. Na Europa hoje existe essa filosofia, que infelizmente já está vindo para o Brasil, que todos os caminhos conduzem a Deus. Em parte eles estão certos, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que estão derradeiros, aqueles que foram rebeldes, estarão diante do Cordeiro, e eles terão que se prostrar diante do senhorio de Jesus Cristo, e eles serão julgados. E é por isso que nós evangelizamos, para que outros não tenham que passar por esse julgamento, para que outros sejam salvos, e o Evangelho chegue até os confins da terra. Em 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Essa é a missão da igreja, é exortar, é disciplinar, é edificar, é pregar, para que essas pessoas, elas cheguem à conclusão e que elas precisam se arrepender e elas se prostrem diante de Jesus Cristo, elas se prostrem diante daquele que tem todo o poder. Lídia era temente a Deus, mas ela ainda não conhecia a Cristo. É por isso que Paulo fala, nós pregamos a Cristo. Não podemos pregar outro evangelho senão Cristo. Um Cristo que foi crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está vivo. É o Cristo que nos deu vida, é o Cristo que nos resgatou, é o Cristo que transformou nossas vidas e nos fez quem nós somos hoje. Olha para a minha vida hoje. Eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes a gente vê essas pessoas nas ruas, a gente não consegue ver nada, não consegue vislumbrar nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele pode resgatar até mesmo um perdido desse que está na rua. E nós precisamos orar. Eu sei que a igreja aqui já tem feito algum trabalho com essas pessoas, através de um seminarista. Eu sei que essa igreja já tem se envolvido. Não estou puxando a orelha de vocês, pelo contrário, eu estou encorajando vocês a continuarem a boa obra, para que o evangelho se estenda por toda parte. Então nós precisamos sim fazer a nossa parte. Através do evangelho que nós pregamos é que as vidas serão salvas. Então, primeiramente eu falei, é Deus que nos guia na nossa missão. Segundo, o chamado tem que ser obedecido imediatamente. E em terceiro lugar, nós temos que colher os frutos que Deus já preparou. Lá em João 4, também, em 35, fala que a seara já está branca, já está pronta para ser ceifada. O que nós precisamos é de trabalhadores. O que nós precisamos é de pessoas dispostas a obedecer o chamado de Deus imediatamente e pregar o evangelho a toda criatura. Somos gratos à igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana tem entendido a sua missão, tem entendido que Deus tem nos chamado para transformar, para realmente, literalmente, virar o mundo de cabeça para baixo. Mas nessa missão nós não podemos pensar que nós não teremos perseguição. Pelo contrário, nós seremos perseguidos. Cristo falou, se eles perseguiram a mim, eles muito mais perseguirão a vocês. Nós temos que estar prontos para as perseguições que virão.
não devemos sucumbir, não devemos baixar nossas cabeças, mas devemos levantar as nossas cabeças e olhar para aquele que é o Senhor da missão. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie nessa missão tão maravilhosa, tão honrosa que é levar o Evangelho em toda a terra. Mais uma vez, obrigado a essa igreja, obrigado a você que está em casa, que tem nos acompanhado pela internet, que é parte dessa igreja, ou que é parte da igreja presbiteriana, ou de outra igreja qualquer, mas que tem investido em missões. Essa é a função da igreja, investir na evangelização. De outra forma, nós deixamos de ser evangélicos. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra, ela nos vivifica, a Tua palavra nos dá força, a Tua palavra transforma as nossas vidas de tal forma, Senhor, que nós não podemos ficar na inércia. Nós nos levantamos e marchamos, ó Deus, para o alvo, nós marchamos para a missão que o Senhor nos vocacionou, nos chamou como igreja, Senhor. Eu oro por essa igreja, eu oro pelos trabalhos que têm sido feitos, ó Deus, através dessa igreja, Senhor. Que essa igreja, Deus, seja luz nas trevas desse bairro, Senhor. Tanta escuridão, ó Deus, tanta maldade, ó Deus, tem acontecido nesse bairro, ó Deus, tantas pessoas drogadas, moradores de rua, Senhor, pessoas, ó Deus, que têm se tornado, Senhor, um lixo da sociedade, ó Deus, e aqui está a Tua igreja, Senhor, que essa igreja, ó Deus, seja, Senhor, um holofote, ó Deus, que vai, ó Deus, espantar as trevas desse lugar, ó Deus, e o Teu evangelho, ó Deus, vai ir, ó Deus, daqui até os confins da terra, ó Pai. No Seu nome, Deus, nós oramos e confiamos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da missão, e o Senhor vai sustentar os nossos braços e os nossos pés, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. Em nome de Jesus, amém.